Amém. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Que nosso Deus venha a falar conosco através da sua palavra. Amém. Que nós ouçamos a voz do Senhor e que o Espírito Santo traga o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso coração. Amém. Para que nós possamos crer no Senhor, darmos frutos e crescermos na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar conversando hoje com a igreja sobre algo que nós eu não sei se você lembra, se a igreja lembra que nós conversamos a semana passada, e sobre a questão do sumo sacerdócio de Jesus. E o mais maravilhoso é que o autor do livro de Hebreus, depois de nos dar informações suficientes, informações preciosas sobre o sacerdócio do Senhor Jesus, ele diz que aquilo tudo que ele estava dizendo, e depois ele vai relatar que ele diz assim: olha, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos ao sumo sacerdote. Então, quando ele diz essa palavra, o essencial, ele está dizendo a coisa mais importante, aquilo que é mais fundamental e mais precioso, é que nós possuímos tal sumo sacerdote. Então, se os irmãos não lembram, sobre a palavra da semana passada, é exatamente sobre isso, trazer essa lembrança disso que é tão essencial para nós, porque algo que é essencial nós repetimos, algo que é essencial nós sempre trazemos à nossa memória. Por exemplo, você come hoje, mas como é algo essencial você vai comer amanhã, como é muito essencial você vai depois de amanhã também comer. Nós, quando vemos que algo é muito essencial, nós falamos disso. Por exemplo, nós falamos para o nosso filho: olha, escova os seus dentes. E isso você fala somente uma vez na vida. Não todo dia você precisa repetir, conversar com ele e dizer: olha, escova os seus dentes, por causa da importância da escovação, da importância do fio dental, para que as cáries não se instalem ali e você tenha prejuízo até mesmo de poder perder seu dente. Então, como é algo tão essencial, nós não falamos somente ali quando tem 7, 8 anos, depois nunca mais falamos. Pelo contrário, nós falamos todos os dias e muitas vezes, várias vezes no mesmo dia, devido a ser essencial. Irmãos, então o autor de Hebreus, ele nos traz algo que é essencial para nós, algo que é fundamental, que é sobre o sacerdócio, ou melhor, o sumo sacerdócio do Senhor Jesus. E também, alguns domingos atrás, nós falamos sobre a questão de Deus, quando enviou o Senhor Jesus Cristo, foi cumprindo as suas promessas. Deus cumpriu as promessas, e a palavra ela precisava ser cumprida. E isso foi mais importante quando o Senhor Jesus foi para ser traído, e estava ali no Getsêmani antes de ser levado à cruz. E quando os soldados chegam ali junto com Judas leva os soldados para prender Jesus, e o Senhor Jesus disse: não pensais que eu poderia rogar ao Pai, ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos para me livrar das suas mãos, mas como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim devem suceder. Ou seja, as Escrituras mostravam que o Cristo, ele havia de padecer, ele havia de morrer na cruz, mas ressuscitar no terceiro dia. Então essa parte, esse testemunho que as Escrituras dão, essas promessas, são descritas em vários livros do Antigo Testamento, na lei de Moisés, os profetas e nos Salmos, que o Cristo havia de padecer, mas ressurgir no terceiro dia. Agora, em nenhum livro, em nenhum trecho, diz que ele não passaria pelo sofrimento e seria levado por anjos.
Então isso não estava escrito, por isso que não precisou ser cumprido. Agora, o fato dele ir para a cruz e ele doar a sua vida em nosso favor, isso sim estava escrito. Então, quando nós vemos isso, a palavra de Deus, nós temos que notar duas coisas muito importantes que foram ditas por Deus e que nós vamos conversar esta noite. Primeiro é a promessa. Deus fez a promessa. A promessa saiu da boca do Senhor, do propósito do Senhor. E uma outra coisa também. Então, a primeira, a promessa. E segundo, o juramento. Deus jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já estudamos semana passada quem foi Melquisedeque, a cidade que pertencia a Melquisedeque. Nós ficamos inteirados de que Melquisedeque ele tinha o ofício tanto de ser rei quanto de ser um sacerdote, um sumo sacerdote. Assim aconteceu com o Senhor Jesus também. O juramento foi tão importante para essa conclusão, para esse cumprimento da profecia, que Deus, quando Ele quis mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa, sobre a questão das suas promessas serem realizadas, Ele, como não tinha ninguém superior para quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Então Deus, Ele jurou por si mesmo. E diz para Abraão que iria abençoar Abraão. E é sobre exatamente isso que nós vamos estar conversando essa noite. Então eu gostaria que a igreja estivesse abrindo suas Bíblias em Hebreus, capítulo 6 e versículo 13. Então nós continuaremos no livro de Hebreus, que é um livro muito precioso. Nós não temos a descrição exata de quem foi o autor de Hebreus, que nós temos a certeza que o Espírito Santo inspirou no livro de Hebreus. E esse livro é tão importante que ele nos introduz ao nosso coração, introduz à igreja o sacerdócio celestial do Senhor Jesus. Nos mostra que antes mesmo de haver um tabernáculo terreno que foi mostrado a Moisés, para que Moisés fizesse do modo que foi mostrado para ele, já existia um tabernáculo celestial, que Jesus é o ministro desse tabernáculo. E diz no capítulo 6, versículo 13, complementando o que vem antes: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós os que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, então, Deus fez a promessa. Deus, ele prometeu a Abraão que certamente te abençoarei e te multiplicarei. E nisso, Deus, quando ele quis mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa, essa promessa que ele fez, ele se interpôs com um juramento. Deus jura por si mesmo, porque não havia ninguém algo superior a Deus. Não, a Deus é o superior, ele está acima de todos. Então, todo homem, toda pessoa que faz o juramento, ele sempre vai jurar por aquilo que é superior a ele. Mas com Deus, como não tinha ninguém superior a si mesmo, porque jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei.
E essa promessa que Deus fez a Abraão de abençoar, de trazer paz a Abraão, chegou até nós, aos gentios. Primeiramente ela foi ofertada ao povo judeu, mas depois essa promessa agora é ofertada, levada aos gentios. E isso nos chega até nós, chega até a igreja hoje, através de quem? De Jesus Cristo. Pois quando Deus fez essa promessa, ele já olhava o descendente, já olhava aquele que viria para salvar o povo dos seus pecados. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis. O que é uma coisa imutável? Isso. A igreja está bem inteirada. Uma coisa imutável é algo que não muda. Ou seja, a promessa de Deus não muda. Porque muitas vezes dá aquela preocupação, né? Mas e se Deus mudar a promessa, né? E se acontecer alguma coisa que impeça a promessa de Deus se cumprir? Será que realmente, poxa, a eternidade, a vida eterna é algo tão longo? Né? Como que pode segurar uma eternidade em suas mãos? Mas olha só, Deus é poderoso. E quando nós falamos em promessa, em cumprir promessa, nós muitas vezes estamos machucados e temos cicatriz no nosso coração, porque às vezes nós confiamos na palavra de uma pessoa, na palavra de um homem, alguém nos prometeu algo e não conseguiu cumprir, alguém falou para a gente, olha, tal dia eu pago aquilo que eu te devo, chegando em tal dia a pessoa não conseguiu, porque muitas vezes a pessoa até tem vontade, né? A grande maioria das vezes a pessoa simplesmente não cumpre a sua palavra porque não quer, mas tem muitas vezes que a pessoa até quer cumprir sua palavra, mas às vezes ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem poder para isso. Ela não consegue. Mas Deus é diferente. Deus é todo poderoso para cumprir sua promessa. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus prometeu a salvação, é porque Ele dá a salvação. Se Deus prometeu a vida eterna, é porque Ele dá a vida eterna. Porque Deus é poderoso para cumprir. E imutável, porque não muda. Não vai haver uma mudança de percurso. De repente nós seremos surpreendidos. Ah não, puxa, eu achava que Jesus era o Salvador e não é. Não, Jesus é o nosso Salvador verdadeiro, porque a palavra de Deus promete isso. Que a palavra de Deus fala disso a todo momento. No Antigo Testamento, aqueles rituais que haviam dos sacerdotes do passado, onde que eles ofereciam ali o sangue de animais, eles estavam tão somente mostrando que futuramente haveria um sacrifício maior, um sacrifício perfeito, porque aqueles que eles ofereciam não eram perfeitos, mas aquilo mostrava que um dia haveria um sacrifício que realmente seria perfeito e que não precisaria ser acrescentado, não precisaria ser modificado, porque quando algo é perfeito, não precisa ser mudado. Então o sacrifício de Cristo é perfeito. E ele durará eternamente. É um sacrifício que ele vai ter a sua eficácia, como diz aqui em Hebreus, sua eficácia eterna. É eficaz para perdoar pecado, é eficaz para tirar a dureza de um coração, é eficaz para tirar a maldade do coração da pessoa, é eficaz para fazer com que aquela pessoa que esteja no monturo, sabe o que é um monturo? Um lixo é um lixo, agora um coletivo de lixo é um monturo. A pessoa está ali no maior monturo, na maior profundidade do pecado. Esse sacrifício de Cristo é capaz, é eficaz para tirar a pessoa daquele pecado mais profundo que a pessoa possa ter, a esperança para as pessoas. Por isso que nós, como igreja, levamos essa salvação, levamos essa esperança para além das nossas portas, para que vidas lá fora possam crer também, se arrepender, crendo, tenha a vida eterna. Assim como Deus nos ofereceu gratuitamente a vida eterna do seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Que duas coisas imutáveis que são essas?
a promessa e o juramento. É impossível que Deus minta, é impossível. Então, quando Deus prometeu, primeiramente lá a Abraão, e essa promessa chegou até nós, os gentios, por meio de Jesus, ele não mentiu, ele falou a verdade. E aí ele continua dizendo: é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós os que corremos para o refúgio. Forte alento, forte confiança, forte pensamento que o Senhor fará isso realmente. Forte alento tenhamos nós os que corremos para o refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é como se fosse um esconderijo, onde você se esconde dos perigos das coisas. Então você se refugia em algum lugar. Então forte alento tenhamos nós os que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Lançar mão da esperança proposta. O que é lançar mão da esperança proposta? Deixar, confiar. Isso. Você se aproveitar daquilo. Você se aproveitar. Olha, eu vou lançar mão daquilo, eu vou me aproveitar daquilo. Deus deu a promessa, o juramento para que nós nos aproveitemos, para que nós não deixemos, não, isso aí eu vou conversar depois. Sobre isso eu vou tratar depois. Não, é para agora. Deus quer que nós tomemos a firmeza, quer que nós nos aproveitemos das suas promessas agora, para que nós venhamos a ter proveito de tudo isso que Deus nos prometeu através do seu Filho Jesus Cristo. Que primeiramente foi feito a Abraão, uma promessa davídica que Deus fez a Davi e que chegou até nós em Jesus Cristo. Então ele diz: a fim de lançarmos mão da esperança proposta, nos aproveitarmos dessa esperança proposta que Deus propôs, nos aproveitarmos dessa esperança. Se você ou eu tiver naquele dia de desânimo, que o desânimo quiser bater a nossa porta, no dia que alguma notícia vir falar para nós, por que você busca Jesus? Você poder falar no seu próprio coração, pregar para você mesmo, e eu pregar para mim mesmo, falar, porque no Senhor a esperança é verdadeira. E essa esperança ela é tão importante que a palavra de Deus diz aqui, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Essa esperança que Deus nos propôs em Cristo, ela é tão importante que ela é a âncora da alma. O que é uma âncora? A âncora é aquilo que faz com que o navio fique firme. É aquilo que faz com que o navio não se arrebente nos rochedos. É aquilo que faz com que o navio não perca o seu rumo quando ele está estacionado. Então, essa âncora é o que firma o navio. Então, essa âncora, que é a esperança, é o que firma nosso coração no Senhor. É que faz com que nós perseveremos na graça do Senhor. É o que faz que nós, a cada dia, venhamos a querer cada vez mais que Cristo habite em nós por meio da fé. É aquilo que cada vez mais nós tenhamos interesse pelas Escrituras, que nós tenhamos vontade, desejo ardente de estarmos olhando para as Escrituras e o Espírito Santo está revelando o Filho de Deus a nós. É essa esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, penetrou além do véu. Agora nós todos, como nós falamos no domingo passado, podemos entrar na presença do Senhor. Amém. Através do Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem. Nós podemos entrar ali na presença do Deus vivo, diante do trono de graça do Senhor. Imagine que maravilha para a igreja, você e eu podemos entrar na presença do Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar, tudo que há neles. Conte as estrelas, Abraão, se é que podes. É na presença desse Deus grandioso que nós podemos entrar através do Senhor Jesus. E ele continua dizendo que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, aquele que preparou o caminho, aquele que nos adianta, que vai
adiante de nós, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Como nós vimos semana passada, ele não é um sumo sacerdote vindo através da lei, através do ministério levítico, porque o ministério levítico não era perfeito e ele tinha que dar lugar a um ou outro. E ele deu um lugar a um outro ministério, um novo sacerdócio. E que sacerdócio é esse? A nova aliança, onde Jesus agora é o único sumo sacerdote. E por que isso? Por que isso aconteceu, né? Nós temos que ver que os sumos sacerdotes, tinha o sumo sacerdote que, por pela palavra sumo vir na frente, dá a entender que ele era o sacerdote principal. Isso, chefão. O primeiro sumo sacerdote que teve foi Arão. O sacerdócio vinha através da tribo de Levi, por isso o ministério levítico. Nós vemos que o sacerdócio de Jesus é maior, porque o seu sacerdócio ele vem através ou na ordem de uma pessoa que viveu antes de Levi, que era bisneto de Abraão, que era Melquisedeque. E por que é superior? Porque logo o vô é superior ao bisneto. Então, considerando assim, o sacerdócio de Cristo é superior, porque agora ele veio de uma ordem superior. E aquela ordem levítica, ela, por não ser perfeita, ela tinha ali a sua imperfeição, ela não poderia durar para sempre. Ela foi até um tempo, ela testemunhou sobre aquilo que viria como algo perfeito, mas ela deixou. E agora nós estamos naquilo que é perfeito. E agora, quando nós falamos de juramento, está no mesmo livro de Hebreus 7, 20, diz assim: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Então aqui ele está dizendo sobre o ministério levítico e o sacerdócio levítico. Eles não precisavam de juramento. Eles precisavam ser da tribo de Levi. Mas este, Jesus, com o juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, por causa disso que Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Havia a aliança levítica, agora tem a nova aliança. Ora, aqueles, ou seja, os sacerdotes antigos, os sumos sacerdotes antigos, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, eles eram feitos sacerdotes em um número muito grande. Por que isso? Porque eles são impedidos pela morte de continuar, ou seja, a morte os impedia de continuar, eles eram seguros pela morte. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Mas aí você pode indagar sobre uma pergunta: poxa, Jesus também morreu, se eles morreram e o seu sacerdócio era impedido pela morte de continuar, então quer dizer que Jesus também morreu. Mas ele é eterno. O que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou. Então os outros sacerdotes do ministério levítico da antiga aliança, eles eram impedidos pela morte de continuar, e a morte realmente os impedia. Eles eram seguros pela morte, eles não conseguiam continuar o seu ministério. Mas Jesus morreu também, como eles, porém a morte não o impediu, a morte não o segurou. Pelo contrário, ao terceiro dia, Jesus fez o quê? Rompeu os grilhões da morte, e ele mata a morte, e ele ressuscita no terceiro dia. E agora sim, o seu sacerdócio é eterno. Então vamos continuar. Ora que eles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, quando diz ele, está falando de Jesus. No entanto, porque continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Novamente a palavra imutável, que não muda, irmãos. Se ele usou de misericórdia no passado com os apóstolos, com aqueles que criam nele, ele vai usar de misericórdia hoje para aqueles que creem nele, que se arrependem, porque não muda.
Ele não usou de misericórdia com aquele povo e agora hoje ele não vai usar de misericórdia, não. Ele vai usar de misericórdia hoje para conosco. Para que as pessoas que se arrependerem e crerem no Evangelho. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, Jesus pode nos salvar totalmente. Totalmente. Por isso que nós temos que ressaltar sempre, como as informações sempre estão chegando nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas. Nós não podemos ser leigos e achar que todas essas informações são boas. Virá muitas informações que provará a nossa fé no Senhor. Virá informações querendo mostrar que aquilo que Jesus fez não é perfeito, ou querer mostrar para a gente que aquilo que Jesus fez precisa ser complementado. Ainda precisa ser feita uma expiação pelos pecados. Quando essa informação virá, você esteja totalmente convicto que não precisa de uma nova expiação, de um novo sacrifício, porque aquele que Jesus ofereceu é perfeito para sempre. De modo que nós não precisaremos mais de vir alguém para se oferecer por nós, porque Jesus já fez isso uma vez para sempre. E isso é capaz, é eficaz, é poderoso para salvar completamente, totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. É por nosso Senhor Jesus Cristo que nós chegamos a Deus Pai. É por ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o fiador da nova aliança. Ele é o único mediador. Por isso também pode salvar totalmente. Que maravilha, né, irmãos? Pode salvar totalmente. Olha, ele não vai salvar só um pedaço seu, ele vai salvar totalmente, completamente a vida de uma pessoa que se arrepende de crer no Evangelho. Ele é poderoso para isso. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lembra que o sacerdote ele era constituído nas coisas referentes a Deus a favor dos homens. E isso é a intercessão também, como nós intercedemos agora há pouco. Então o Senhor Jesus, ele intercede por nós hoje. Jesus está intercedendo. Nós somos fracos, nós somos trôpegos no nosso caminho, nós temos dificuldades com muitas coisas, principalmente as coisas celestes. O Senhor Jesus diz para Nicodemos, e se tratando das coisas terrenas, você não consegue compreender, imagine se eu vos falar das celestiais. Nós não conseguimos compreender nem as coisas materiais aqui, imagine as coisas celestiais, são muito difíceis para nós. Por isso Jesus, ele é poderoso, ele vive sempre para interceder por eles, para interceder por nós, pela sua igreja, para aqueles que creram nele, para aqueles que entregam a sua vida a ele. E o autor de Deus continua dizendo, com efeito, nos convinha, era conveniente para nós, era importante para nós, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote que nos convinha. Esse é o sumo sacerdote perfeito que convinha, que pode dar resposta aos problemas mais tristes da história da humanidade. Esse é o sumo sacerdote que tem poder para dar as respostas aos conflitos mais duros que tem no coração de uma pessoa, de um pecado, de um sofrimento. Nos convinha um sumo sacerdote como este. Santo, o Senhor Jesus é santo, inculpável, não há como, nada se achou para ocupá-lo, sem mancha, sem mácula, não tem uma mancha, uma mácula no seu caráter, separado dos pecadores, não houve nele nenhum pecado, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como somos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma única vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre.
Irmãos, então nós estamos diante daquele que é perfeito para sempre, que tem o seu sacerdócio imutável, que chegou a ser sumo sacerdote devido a uma promessa e o juramento de Deus Pai. Deus jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote é muito importante para nós, muito importante. A nossa vida está em suas mãos. E nisso nós começamos a pensar, se nós dependemos tanto das Escrituras, você depende do ar para viver? Eu dependo do ar. O ar é importante para mim, o ar é importante para você. Sem o ar nós não respiramos, sem o oxigênio nós não respiramos. As Escrituras é essencial para a nossa vida. Não a abandonemos. Por mais que o mundo esteja oferecendo muitos pratos hoje em dia, como foi na época de Daniel, onde o rei ofereceu muitos pratos ali, mas Daniel quis ficar nos alimentos que, por tradição, ele recebeu do seu povo. Assim também nós, quando o mundo vier oferecer pratos, e que muitas vezes nos levam para longe do caminho do Senhor, que nós venhamos a falar conosco mesmo, para que nós possamos falar para as outras pessoas que o nosso tesouro está aqui, nas Escrituras. Aquilo que é essencial não pode ser jogado fora, não pode ser desprezado, não pode ser colocado de lado, porque é essencial. E porque muitas vezes nós colocamos a Escritura de lado, a desprezamos, colocamos tantas coisas na frente dela. Por que muitas vezes a semana inteira nós passamos a semana um dia sem ler a palavra? Se ela é essencial como um alimento que nós comemos, nós temos que nos aproveitarmos dela, vamos dizer, lançar mão dela, dessa esperança que está registrada, está testemunhada aqui. Deus registrou, Deus testemunhou sobre a vida do seu Filho Jesus. E realmente ele veio. Se isso não for suficiente para uma pessoa, nada mais será. Nada mais será. O que será suficiente na vida de uma pessoa? Riquezas, poder. Não, se as Escrituras não forem suficientes, nada mais será. Porque as Escrituras, ela é o único que é suficiente para a vida de uma pessoa, para responder às indagações mais que está mais profundas no coração de uma pessoa, está aqui, registrado e testemunhado na pessoa do Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós nos aproximemos a cada dia mais do Senhor, que nós a cada dia venhamos a querer mais e mais estarmos diante do nosso Deus, temos alegria por isso, temos contentamento na presença do Senhor, sabendo que no Senhor há plenitude de alegria, e saber que as promessas já foram cumpridas, saber que o juramento que foi feito foi cumprido, e que nós hoje temos um sumo sacerdote perfeito, eterno. Não precisaremos de um novo, porque esse que já nos foi apresentado por Deus já é perfeito. Que nós venhamos a nos regozijar, a negar cada dia mais naquele que é feito mais alto do que os céus, que nenhuma mancha, nenhuma mácula se achou nele, que nem um dolo se achou em sua boca, que não pecou, como os outros sumos sacerdotes pecaram, ele nunca pecou, nunca se achou um dolo, uma mancha nele. Quando aqueles homens tentaram de todas as formas pegá-lo em algum pecado, não conseguiram, porque o Senhor Jesus nunca pecou. E agora ele é capaz, ele é poderoso para nos representar diante do Pai, interceder por nós. E agora ele é o único mediador entre Deus e o homem. Queres entrar na presença de Deus? Sérgio, quem está na presença de Deus? E através desse sumo sacerdote, desse único, suficiente Salvador e suficiente intercessor que intercede por nós. Amém? Que nós a cada dia vamos alegrar nosso coração. Quando o desânimo vier,
que nós alegremos nosso coração na presença do Senhor. Demos a Ele glória, louvor e ações de graça, porque o Senhor cumpriu suas promessas. Deus nos entregou, nos deu a nós um mediador perfeito, um sacerdote santo, verdadeiro, justo, que nos representa diante do Pai. Que a igreja venha a cada dia se alegrar em todas as promessas e todo o testemunho que o Espírito Santo dá acerca do Senhor Jesus. Amém. Amém? Queria que você, nesse momento, pudesse estar comigo fechando seus olhos, agradecendo a Deus pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, pelo fato de o Senhor Jesus ter vindo e oferecido a sua vida por nós, pelo fato do Senhor Deus ter cumprido as Escrituras, pelo fato do Senhor Jesus ter cumprido tudo que a seu respeito estava escrito, e Ele ser o nosso sumo sacerdote eternamente. A morte não pôde segurá-lo na sepultura, a morte não pôde prendê-lo ali, mas Ele no terceiro dia rompeu os grilhões da morte, ressuscitou, saiu da sepultura, a pedra da sepultura rolou, e por Ele estar vivo, Ele pode continuar seu sacerdócio eternamente, para sempre. O Senhor Jesus será importante para nós. Para sempre Ele será para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para sempre Ele será o pão da vida. Para sempre Ele será o nosso bom pastor. Para sempre Ele será o sumo sacerdote. Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para sempre Ele será o nosso Senhor. Para sempre Ele será o nosso Salvador. Para sempre Ele será o cabeça da igreja. Para sempre Ele será o noivo. Para sempre Ele será o alfa e o ômega. Para sempre Ele será a palavra de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Obrigado, Pai, por tão grande graça que o Senhor nos deu no Senhor Jesus, Pai. O Senhor ter cumprido as suas promessas, Pai. O Senhor ter cumprido, Senhor, todas as suas promessas que o Senhor fez a respeito do Teu Filho pela salvação da igreja, Senhor. Nós te agradecemos e te damos graça que nós, o Espírito Santo, traga o testemunho a cada dia que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado por tudo. Fique conosco, Pai, no restante da semana. Anime nosso coração, Senhor, para crermos e buscarmos a Tua face a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.